das sucessões. Acompanhe as aulas comigo, com o material em mãos e qualquer dúvida eu estou à disposição. Vamos lá! Só de forma resumida, nós vimos na aula anterior quem tem legitimidade para ingressar com a ação de inventário. Nós vimos que tem o inventariante, né? Daí eu mostrei para vocês o rol das pessoas que podem ser inventariantes. E de forma concorrente, quem é que pode ingressar com essa ação, tá? Então eu passei o rol também quem de forma concorrente e algumas novidades do CPC. Agora nós vamos falar sobre administração provisória, tá? Até que o inventariante preste compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório, nomeado pelo juiz. Trata-se do conteúdo do artigo 613 do CPC. Eu tinha conversado com vocês o seguinte, olha, uma vez nomeado inventariante, ele tem 5 dias para poder prestar o compromisso. Só que até ele ser nomeado, esses bens precisam estar na proteção de alguém, tá? Então, vem aí a figura do administrador provisório. Esse administrador provisório, vamos dar uma lida aqui comigo, ó. Esse administrador provisório, ou ADOC, representa ativa e passivamente o espólio, sendo obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu. Frutos? O que seriam frutos? Pensa no imóvel alugado, os aluguéis, né? Então, só a título de exemplo, o patrimônio daquele falecido, ele continua a gerar, se é um negócio, se é um imóvel que está alugado, se é uma empresa, tá? Ele continua ali gerando frutos, e esses frutos recebidos pelo administrador provisório, ele precisa prestar contas. Continuando. Tem ele direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez. Pensa se ele pagou algum imposto, ou tem algum imóvel que ele teve que fazer uma obra necessária para manter aquele patrimônio. Então, ele vai ter direito ao reembolso disso. Continuando, o direito de reembolso e a existência de uma responsabilidade subjetiva tem fundamento no fato de ser o administrador um possuidor de boa-fé e com justo título, investido por um mandato legal. Tá? Então, ele tem esse direito a esse reembolso e tem essa responsabilidade subjetiva. Né? Ele pode, muitas vezes, cometer algo aí que vai ser apurado a responsabilidade dele, se ele teve dolo ou se ele teve culpa por algum fato, né, que acabou prejudicando o patrimônio do decujus. O artigo 1797 do Código Civil, ele dá uma ordem para a nomeação desse administrador provisório. Ao cônjuge ou companheiro, se com outro convivia ao tempo da abertura da sucessão, digamos que eu sou casada, mas eu acabei me separando, né, uma separação de corpos, uma separação de fato, e tive um relacionamento com uma outra pessoa e tenho uma união estável com essa pessoa. Vai ser levado em consideração, né, a pessoa que estava comigo quando eu faleci, tá? Então, ele vai ser o meu companheiro e ele vai ser o administrador provisório, mesmo que documentalmente eu fosse casada com uma outra pessoa, tá? Não teve uma separação judicial ou um divórcio, que é mais moderno, mas eu vivo em união estável com outra pessoa. Continuidade aqui, ó. Ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e se houver mais, acabou até ficando feio aqui, gente, vou até arrumar. Mais de uma nessas condições ao mais velho. Então, digamos que uma pessoa faleceu e deixou lá 5 filhos. O mais velho será o administrador provisório, tá? Não deixou cônjuge, deixou 5 filhos, o mais velho. Ao testamenteiro, pessoa responsável pela administração do testamento. A pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusas das indicadas nos incisos, aqui também saiu errado, antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do magistrado. Pessoa de confiança, se não houver outra pessoa indicada nos incisos anteriores. Aqui eram incisos, eu não sei porque acabou ficando pontinhos, tá, gente? É o artigo 1797 esse. O juiz vai indicar uma pessoa de confiança, tá? Vamos para o próximo aqui.
A ordem de nomeação, olha, presta atenção. A ordem de nomeação do administrador provisório é obrigatória ou é de preferência? Eis a questão, né? Você fala, puxa, mas eu tenho que seguir essa ordem? Então, vamos entender. A resposta está aqui, ó. Alguns entendem que deve o juiz analisar de acordo com as circunstâncias do caso concreto quem tem melhor condições de exercer o cargo, posicionamento já seguido pelo STJ, e outros doutrinadores entendem ser obrigatório. Mesma coisa que eu comentei um pouco lá na frente, num outro caso também, quanto ao inventariante. Então, pai dessa dúvida, porque pensem comigo, se for uma sequência obrigatória, a pessoa que faleceu era casada com outra, só que essa outra não tem condições psíquicas, por exemplo, de administrar o patrimônio, né? Então, será que ela que vai ter que ficar como administradora? Então, por isso que, assim, se a gente parar para pensar que é uma forma taxativa, pode ser que até prejudique o patrimônio da herança daquela família, né? Então, o STJ entende que será analisado o caso concreto e quem tem melhor condições de exercer aquele cargo. Ou até o exemplo que eu coloquei, a pessoa deixou 5 filhos, não tinha cônjuge, e aí o mais velho, só que o mais velho, ele tem problemas muitas vezes com bebida, usuário de drogas, que não tem, ele não responde nem por si, só que aí ele nem chegou a ser interditado ainda. Aí cabe à família expor essa questão e o juiz analisar caso a caso, né? Porque o interditado a gente não tem dúvida, porque já tem uma sentença judicial, mas e aquele que não foi interditado? Acontece isso muito na vida real, né? Então temos que analisar isso. Então o STJ tem esse posicionamento, mas tem um doutrinador que defende de forma contrária, entende ser um rol obrigatório a ser seguido. Por fim, responde-se administrador pelo dano que, por dolo ou por culpa, der causa. Clara hipótese de responsabilidade subjetiva. Todos esses efeitos estão no artigo 614 do CPC. Então, da mesma forma que o inventariante responde, né, o administrador também, o administrador porque ele é provisório. Enquanto o inventariante não presta, não firma aquele compromisso, ele também tem o mesmo efeito, tá? Ele tem a ideia de proteger o patrimônio. Então, se ele, em vez de proteger, ele está dilapidando aquele patrimônio, ele vai responder por dolo, por intenção ou por culpa, por desleixo, muitas vezes, né? Pensa se eu fiquei como administradora de um imóvel, de uma pessoa que faleceu, e eu abandonei, né? Abandonei quando ingressaram com ação de inventário, foi constatado muitas vezes que tinha até pessoas morando no imóvel que a família não tinha consciência disso, né? Os herdeiros não tinham consciência, porque a pessoa que estava na administração do imóvel não teve os devidos cuidados, tá? Foi invadido, ou foi palavra não saiu, depredado, esquece. Então, foi invadido, foi deteriorado, então tem que prestar essa responsabilidade, né? Referente ao bem. Vamos lá, inventariante dativo, quem é, né? Vamos entender. Sobre a figura do inventariante dativo, pessoa estranha, idônea, quando não houver inventariante judicial, artigo 617, inciso 8º do CPC, cabe lembrar que assume os direitos e deveres da inventariança, mas não é o representante legal do espólio em juízo, uma vez que, em tal hipótese, todos os herdeiros e sucessores do falecido serão autores ou réus nas ações que o espólio for parte. Então, lembra que eu falei para vocês lá naquele rol, estava lá escrito, quando o juiz indica uma pessoa idônea, né, nós chamamos de inventariante dativo, ou digamos assim que a família não entra em acordo, tá uma desavença. O juiz falou, já que a família não entra em consenso para escolher quem será o inventariante, o juiz vai e nomeia, tá? É uma pessoa idônea, responsável, e se não for uma pessoa que está no rol ali de herdeiros, quem foi indicado pelo juiz, o inventariante dativo, ele não se torna herdeiro, se ele já não é um herdeiro, tá? Ele não se torna herdeiro. Então, presta atenção aqui, ó.
assume direitos e deveres da inventariança, mas não é o representante legal do espólio em juízo, uma vez que tal hipótese, todos os herdeiros dos sucessores dos falecidos serão autores ou réus nas ações em que o espólio for parte. Então, a indicação do juiz, se não for uma pessoa que já é herdeira, ela não passa a ser herdeira. Ela vai administrar, ela vai assumir direitos e deveres, tá? Da inventariança. Na prática, até coloquei em amarelo aqui, o dativo tem nomeação nos casos em que existem grandes conflitos entre os herdeiros, ou seja, alta litigiosidade ou beligerância. Há um estresse coletivo ali que é muito comum isso acontecer, e já que não há de forma pacífica, né, a escolha do inventariante, o juiz vai nomear alguém de sua confiança. Coloquei aqui uma decisão aqui do STJ, tá? Olha só, inventariante, referente a inventariante dativo, tá, gente? Então, prestem atenção aqui, ó. Inventariante, remoção, nomeação de dativo. Código de Processo Civil 995 a 990. A decisão foi a seguinte: a ordem de nomeação não é absoluta. O fato de não observar a ordem não implica ofensa ao artigo 990, precedente do STJ. Esse é precedente então, super antigo, de 89. Caso em que a nomeação do inventariante dativo se deveu à necessidade de eliminar as discórdias atuais e prevenir outras. Esse foi um recurso especial que não foi conhecido, né, porque a família ela questionou a questão de uma nomeação, né, de um inventariante aí dativo, e o STJ deixou claro. Há necessidade de eliminar as discórdias atuais e prevenir outras, porque a família nesse processo não estava em consenso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre atribuições do inventariante no próximo vídeo, até para não ficar muito extenso esse daqui. Agradeço por ter acompanhado a aula até aqui e qualquer dúvida estou à disposição. Vamos para mais um vídeo. Tchau, tchau, até mais!